Olá pessoal, então hoje a gente vai falar sobre as tabelas clínicas do modelo MOP. Então, relembrando nosso esqueminha, elas são essas tabelas que estão em azul. Bom, antes da gente entrar em detalhes na estrutura das tabelas, eu queria só lembrar um pouquinho para a gente, né, refrescar um pouquinho, o que é esse dado que a gente está transformando para o modelo MOP, né? Então, esse dado é um dado clínico que representa a história de um paciente. Então, esse slide aqui é um slide clássico da comunidade Odyssey que conta a história de uma paciente fictícia, a Lauren, e a gente pode ver aí na jornada, né, desse paciente que lá atrás ela teve um primeiro diagnóstico de dismenorreia, dor abdominal, né, ela tem os registros de consumo de acetaminofeno, né, que é o paracetamol, ela teve visitas, né, com médico de família, né, GP visit, fez exame de ultrassom pélvico, e mais recentemente ela teve uma visita hospitalar em que ela foi diagnosticada com endometrioma, né? E aí é exatamente essa visita que vai definir essa entrada desse paciente nessa determinada coorte, né? A coorte de pacientes com endometriose, que é esse use case, né, que a gente está exemplificando aqui. Então, o modelo MOP, a ideia dele é como que eu pego esse tipo de informação, né, muito relacionada à jornada do paciente, né, os dados clínicos da jornada, e coloco no modelo comum de dados para estudar essa jornada, né, em coortes, né, estudar conduzir esses estudos de RWE. Né. Então, vamos lá. Essa é a página oficial da Odyssey com os modelos do MOP, né, é a página mais atualizada, então essa é a referência para vocês. E aí, para dar uma olhada em cada uma das tabelas, quais são as colunas, quais são a explicação das colunas, dicas para fazer essa conversão, né, esse ETL para o modelo MOP e tal, é só a gente ir lá em CDM Versions, né, nesse site. A versão 5.3 e 5.4 são as recomendadas, né, 5.4 melhor, né, que está mais atualizado. As diferenças são pequenas, tá? E aí a gente clica lá e aí a gente vai ter essa visão com essa barrinha do lado da página, com cada uma das tabelas. A gente pode clicar e aí a gente vai ver a descrição de cada um dos campos, né? E etc. Tá? Eu não vou falar especificamente do processo GTL aqui, tá? Porque esse seria um curso à parte, né? Tem vários detalhes, né, sobre esse processo de transformação dos dados, né, originais para o modelo MOP, que é esse ETL. Mas eu vou dar uma passada aqui para todo mundo conhecer as tabelas clínicas do modelo, tá? Então vamos começar mostrando essas tabelas que são mais simples, que é a tabela Person, a tabela Observation Period e a tabela Death, né? Então a tabela Person é uma das principais tabelas em que cada paciente vai ter o seu registro ali, né? Então o seu cadastro, né? Então é uma tabela dimensional. Detalhes, não tem muito campos, né, com características de identificador único, porque a ideia é o modelo MOP ser um modelo trabalhar nessa camada de dado anonimizado, né, ou pseudo-anonimizado, né, e também dá para você colocar essa informação mais sensível de maneira estratégica aqui. Então, por exemplo, a gente tem o campo aqui birth, date time, o day of birth and month of birth, que a gente pode não preencher, ou a gente pode deixar uma informação default, por exemplo, 0101, né, mês 1, dia 1, e a gente só tem informação pelo menos do year of birth, que não é uma informação tão granular, né, tão identificadora do paciente, e ela é uma informação importante para a gente classificar o paciente em relação à idade, quando a gente vai aplicar os critérios de inclusão e tal. Então esse é um dos exemplos, né, de como a gente usa essa tabela. A tabela Observation Period, ela traz essa informação sobre qual período de tempo que a gente pode considerar que a gente está observando esse paciente. Então isso acontece porque muitas vezes o paciente ele pode estar, por exemplo, em um outro sistema de saúde, né?
e não tem como a gente esperar que a gente vai ter algum registro dele dessa jornada, porque ele está, por exemplo, na saúde suplementar, se a gente está estruturando dados SUS, ou ele está em um outro plano, se a gente está estruturando uma base de um determinado plano de saúde. E a gente precisa desses períodos em que a gente sabe que a gente pode esperar um registro desse paciente, né, que é o Observation Period Start Date, e esse período final que a gente não espera mais ver dados desse paciente, porque esse paciente eventualmente não está mais nessa base de dados, ou o paciente pode ter falecido, por exemplo, né? E a tabela DEF é basicamente para registrar esse falecimento desse paciente, tá bom? Próxima tabela que eu queria mostrar é a Visit Occurrence. Ela é uma tabela central no modelo, tá? Porque as várias informações clínicas que vão ser registradas, então drug exposure, né, que é a informação da droga que o medicamento que o paciente está tomando, condition occurrence, que é a tabela de diagnóstico, measurements, que são os resultados de exame, né, entre as outras, elas vão ter uma conexão direta com a tabela Visit Occurrence, né? Então essa tabela Visit Occurrence, ela é uma tabela central porque a ideia dessa modelagem de dados OMOP é que o dado que a gente vai modelar, que a gente vai ter na base, é sempre um dado que ele é reflexo de uma interação entre o paciente e o sistema de saúde. E essa interação paciente e sistema de saúde, ela acontece em um determinado local, né, em um determinado evento, que é o que ele chama de visita, tá? Então, visita que a gente pode entender de uma maneira mais ampla. Visita que é o paciente que foi, por exemplo, até a farmácia retirar o medicamento. Visita que é o paciente que foi ser atendido numa consulta. Foi o paciente que foi internado. Foi o paciente que recebeu uma visita domiciliar, né, para conversar com o médico, né, ou com agente comunitário. Então, essas interações elas são sempre registradas como visita e elas têm Visit ID, elas têm a pessoa, né, Person ID, elas têm uma data de começo e uma data de término, né? Elas têm Visit Type Concept ID, né? Que tipo de visita é essa, né? Que é um pouco dos exemplos que eu dei. Em alguns casos ela vai ter o Provider ID, o Care Site ID, né? Que são esses prestadores e aonde que isso aconteceu. E detalhe, algumas dessas informações podem não existir na base de dados que a gente está convertendo para o modelo MOP. E tudo bem, né? Muitas vezes não vão ser campos obrigatórios e tudo bem se a gente deixar esse campo vazio, tá? Não preenchido. Então é isso. Agora falando um pouquinho sobre as tabelas Condition Occurrence e Drug Exposure. Então, a tabela Condition Occurrence, ela absorve essa informação sobre os diagnósticos que esse paciente recebeu, né? E o Drug Exposure, as drogas, os medicamentos que esse paciente foi exposto, né? Digamos assim. Então, algumas coisas que eu queria chamar a atenção dessas tabelas, né? Essas tabelas têm um campo super importante, que é o Condition Concept ID, no caso da Condition Occurrence, e o Drug Exposure, Drug Concept ID, né? O que são esses campos? Esses campos, eles armazenam a informação principal de qual foi a doença, né? Qual foi o diagnóstico relatado nessa visita e qual foi a droga que esse paciente foi exposto nessa visita, tá? E eles estão diretamente relacionados aos termos dos vocabulários OMOP, que foi a aula passada que eu apresentei. Então, o Condition Concept ID vem lá da tabela Concept das tabelas de vocabulário, tá? E de acordo com o domínio de informação que ele está armazenando, então no caso Condition, diagnóstico, ele vai ter um determinado vocabulário, né? Então, como eu falei para vocês, aqui no Condition Occurrence, né, o domínio Condition, o vocabulário padrão não é o CID-10, ou CID-9, ou CID-11, é
o SNOMED. Então, é importante que a gente faça essa conversão, se a gente está trabalhando com uma base do CID-10, para esse termo SNOMED, porque é esse termo SNOMED que vai aparecer aqui no Condition Concept ID, tá? No caso do CID-10, isso é bem tranquilo, porque essa conversão, né, esse mapeamento do CID-10 para o SNOMED já existe nas tabelas de vocabulário OMOP, tá? A gente só precisa saber trabalhar com essas tabelas de vocabulário. E aí, além desse campo principal, essas tabelas também têm a coluna, né, no caso da Condition Occurrence, Condition Source Value, que aí sim vai a informação do CID-10, né, caso essa seja a informação fonte dessa nossa base de dados, né, a informação original. Então veja que a gente tem a informação do SNOMED aqui, mas também tem a informação do CID-10 no caso de base do CID-10 aqui, tá? E isso é importante porque muitas vezes, algumas vezes a gente vai precisar fazer um filtro para a seleção de uma coorte de um termo que se encontra mais especificamente na base fonte. A gente não conseguiu fazer um mapeamento perfeito para os vocabulários do OMOP, então é importante a gente ter essa informação também registrada na base OMOP, né? Essa informação original. Vejam que tem várias outras colunas aqui, né? Principalmente Drug Exposure, você vê que tem várias outras colunas aqui, né? Stop Reason, Refuse, Quantity, Day Supply, Root Concept ID, né? Então você tem várias informações para detalhar ainda mais quais foram essas condições, né, de exposição desses medicamentos desse paciente, tá? Mas é isso, eu não vou entrar em detalhes aqui em cada um deles, né? Vocês podem ver no site. Aí, além deles, tem outras tabelas que eu queria destacar, que é a Procedure Occurrence Device Exposure. A Procedure Occurrence é para o registro dos procedimentos relacionados a esses pacientes. Device Exposures, os dispositivos médicos que esse paciente foi exposto, tá? Cada um deles tem as suas colunas em particulares aqui, como vocês podem ver, tá? Não vou entrar em detalhes também. Uma outra coisa só, né, que também se refere às outras tabelas e a essas aqui. Todas essas têm o campo Visit Occurrence ID, né? Ou seja, elas sempre estão conectadas com alguma visita para a gente entender quando que esse diagnóstico foi feito, essa droga foi prescrita ou foi retirada, esse device foi inicialmente implantado, esse procedimento foi feito, tá? Bom, Measurement e Observation, né? Measurement para armazenar as informações dos exames que foram feitos com esses pacientes. Então você vê que também é uma tabela que tem várias colunas aqui, né? Tem Unit Concept ID, né? Qual que é a unidade desse valor desse exame, né? Range low, range high, né? Então, dependendo do exame, ele tem diferentes faixas de normalidade, então a gente pode colocar essa informação aqui também, tá? E Observation, que é basicamente os registros de saúde, né, os eventos de saúde que aconteceram com esse paciente, que você não conseguiu colocar, né, em measurements, drug, device, condition, você pode colocar observation, porque ele é um pouco mais amplo, né, ele é como se fosse o domínio outros, né, então, por exemplo, uma diária no hospital, né, esse muitas vezes é um procedimento que tem um código, né, nas bases que a gente está trabalhando, dependendo da base que a gente está trabalhando, e ele a gente pode mapear para cá, tá? Que é uma coisa um pouco mais genérica, tá bom? Então era basicamente isso que eu queria apresentar para vocês, tá? E as últimas considerações, né? Quando a gente vai fazer esse trabalho de conversão para o MOP, a gente pode olhar para essa quantidade de colunas e ficar até um pouco assustado, né? Porque tem muito detalhe, muita coisa para ser feita. Mas a melhor abordagem para se começar um projeto de conversão por modelo MOP é você começar pequeno e focar nas tabelas principais, né? Então, eu aqui não mostrei todas as tabelas clínicas, né? Tem outras tabelas clínicas importantes, inclusive, né, para serem modeladas. Mas eu mostrei as principais, que você, modelando seus dados originais para essas tabelas do MOP, você já consegue usar
muito bem os softwares, as ferramentas existentes, né, para fazer a RWE da Odyssey e começar a entregar valor com isso, tá? E num ciclo de projetos mais longo, né, que é o caso de começar a trabalhar com a RWE na sua instituição e tal, o segredo é a gente conseguir mostrar esse valor em curtos intervalos de tempo, né? Então, a ideia é que em 6 meses a gente consiga fazer um primeiro batch de conversão MOP, já ter alguns dados convertidos e já começar a usar essas ferramentas para mostrar o valor, né, que se tem na hora de trabalhar com dados padronizados. E a partir dali você vai conseguir mais recursos, mais gente envolvida, mais projetos para continuar essa conversão para o modelo MOP, converter mais dados, trazer mais detalhamento das colunas. E é uma jornada, né? É uma jornada e é isso que eu queria terminar hoje para falar, tá bom? Então, até a semana que vem, na última aula do mês, e obrigado.